continuidade agora com a segunda mesa. E queria agradecer a presença dessas feras aqui também. Naê Lopes, obrigado mesmo pela presença de coração. Valentim, Felipe Valentim, camaradaço, escritor, fera demais, faz o movimento cultural do rolê literário, cara fantástico, lindão, né? E Pedro Rajão, meu irmãozão também, do Leão Tipo do Meia, que faz também o Projeto Negro Muro, que é fantástico, ele vai falar um pouco aqui, está com série agora. Enfim. Queria avisar também que o livro novo da Naê está aqui na BL mais barato, tá? A gente fez um esquema aí para sair num valor mais acessível, então quem quiser adquirir, corre lá depois, tá? E é isso, galera. Obrigado. Vamos lá, vou passar a palavra para eles para a gente começar. Bom dia. Conforme o Ivan já adiantou aqui as apresentações, eu sou Felipe Valentim, professor e escritor, um dos fundadores do Rolê Literário. Estou aqui com Pedro Rajão, grande amigo, produtor, pesquisador musical, produtor que pensa o Leão Tipo, que pensa o Negro Muro, dentre outros tantos projetos que ele fez ao longo da vida. Bastante nervoso por estar ao lado da Inaê Lopes. Nada, tudo ok. Bastante nervoso por estar do lado da Inaê Lopes. Alguém que eu dei muitas aulas usando material. É uma referência, falo que não só para mim, mas para inúmeros professores negros das educações, das redes básicas desse país. Então é um privilégio, é um orgulho muito grande tê-la aqui no MER hoje, tê-la em frente a uma escola muito tradicional desse país, muito tradicional dessa cidade. E quando o Ivan me convidou, a primeira coisa que eu pensei, o primeiro aspecto que eu pensei foi, bom, Ivan, só vou se eu for para mediar. Nenhuma outra contribuição possível, imaginável, senão para mediar o Rajão e a Inaê. E fiquei pensando como é que eu poderia fazer essa mediação, né? Então, mergulhei um pouco dentro do livro Racismo Brasileiro, dentro de um pouco do trabalho que eu já conheço do Negro Muro. Fui lendo matérias, lendo coisas para poder imaginar, e nada... Todas as vezes que eu rascunhava, que eu escrevia no papel, vinha a palavra memória, resgate da memória, disputa de narrativa. Sempre essas três ideias. Então a gente vai falar um pouco sobre memória, resgate de memória ou não apagamento da memória e, sobretudo, disputa de narrativa. E antes de começar, né, vou ler um trecho da contracapa, da quarta capa do livro aqui da Racismo Brasileiro, que é: se não havia como embranquecer os brasileiros, o novo projeto de nação apostava no embranquecimento da ideia de Brasil. Um país que reconhecia e até certo ponto enaltecia a sua condição multirracial, contanto que os lugares sociais criados pelo racismo não fossem questionados. Qualquer desvio deveria ser combatido pela depuração social dos pressupostos eugênicos. O país dava a impressão de finalmente ter entrado na modernidade republicana. Só que essa modernidade não parecia ir muito além dos limites impostos pela Casa Grande e pela Senzala. E aí, falando um pouco disso, queria aí vocês se organizem. Como a gente pode pensar ou repensar ou criar novos lugares, né, fazer uma história contrapelo, saindo desse binômio, né, dessa Casa Grande e dessa Senzala? Como é que a gente pode pensar ou repensar esses limites dentro da história e dentro da memória brasileira, né? Porque não é só a história do livro, mas a história também como memória. Como é que a gente pode vir produzindo, né? O racismo, ele fala bastante sobre isso, mas quais são os outros caminhos, quais são os outros pontos, outras formas, modelos sobre essa memória? Fiquem à vontade. Agora, olá, boa tarde para todas e todos. Muito feliz de estar aqui nesse evento tão especial, com pessoas tão especiais, me sentindo muito bem recebida aqui, e numa mesa que eu considero fundamental, porque, enfim, enquanto você falava, Felipe, estava pensando... eu acho que, de certa forma, esse livro que eu escrevi é um pouco um diagnóstico de um problema que o Brasil tem, e o que o Pedro faz, que o André faz, é um pouco a cura, né? Acho que talvez fosse o...
É Pedro. Ih, gente. Desculpa, Pedro. Ó, eu atribuo isso a, enfim, a Covid ainda, mas... O sol. Sol, desculpa, Pedro. E acho que é isso, o seu trabalho, enfim, mas eu vou falar mais sobre o seu trabalho, quer dizer, do que eu acho, do que eu gosto do seu trabalho, que também foi, para mim, uma honra poder estar aqui com você, pensando nas questões que são fundamentais. Eu acho que a gente tem esse duplo movimento, e aí, já um pouco respondendo à pergunta, eu acho que a gente tem isso, né, dois caminhos que são fundamentais e, sobretudo, não excludentes, né, são complementares. Eu acho que a gente precisa, no primeiro lugar, mergulhar mais no que é essa Casa Grande e essa senzala. E o intuito do meu livro foi justamente esse, assim, demonstrar que a história brasileira é historicamente racista, né, que não há nenhum momento da história do Brasil que o racismo não esteja orquestrando o funcionamento das elites e do Estado Nacional ou do período colonial, enfim, nos mais diferentes momentos políticos da história do Brasil. Então, isso pode parecer uma coisa óbvia, por um lado, para quem é historiador ou para quem é militante do movimento negro, mas a gente vive um país que insiste em afirmar que o racismo não existe, insiste em dizer que, se ele existe, ele é muito menor do que, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos, né? Isso, na verdade, é um grande pacto social que foi construído para que a história do Brasil parecesse, ao mesmo tempo, harmoniosa e, enfim, e racialmente tranquila, e ela não é nenhuma das duas coisas. Ela é violenta, ela é conflitante e ela é abertamente racista. Então, acho que um primeiro movimento a gente precisa continuar falando das mais variadas formas, o peso que o racismo tem na estruturação do Brasil. Isso significa revisitar o passado, sem sombra de dúvida. Eu sou uma historiadora, então não tem jeito, eu sempre vou acreditar nisso e defender. Mas também compreender como que esse racismo está organizando as nossas vidas atualmente, né? Então, o castelo de privilégios que a população branca usufrui, sendo ou não signatária do racismo, né? Mesmo as pessoas brancas que estão engajadas na luta antirracista, né, elas vivem uma condição que foi historicamente construída, que lhes dá uma série de privilégios. O primeiro deles é não ter que se pensar racialmente. Uma pessoa branca não se pensa como uma pessoa branca. Ela se pensa como uma pessoa, né? Isso não é um direito dado às pessoas negras, às pessoas indígenas, aos asiáticos, né? Isso é um pressuposto da branquitude. É universalizar a experiência branca como se ela fosse a única possibilidade de desenvolvimento, de evolução da espécie humana, né? Ou algo que o valha. Então, acho que isso, sobretudo no Brasil, em que a gente tem, infelizmente ainda, né, isso... acho que até o Valentim pode falar mais sobre isso, porque ele está no chão da escola, ele acompanha isso, né? E pode mostrar como que existem mudanças significativas na forma como a história é ensinada nas escolas, e eu acredito que essa mudança é muito mais fruto da ação dos professores, né, engajados, do que de uma diretriz do Estado, né, das secretarias, assim por diante, de uma tentativa eficiente de transformar o que é a escola, porque a escola, infelizmente, ainda é um espaço de perpetuação do racismo, né? Então, quando a gente pega os livros didáticos e se a gente rememorar as nossas experiências em escola, vocês com certeza vão encontrar, né, ou vão se lembrar, né, das imagens do Debré quando trata de negro. Então, é só escravizado, e mesmo assim, né, geralmente numa visão, enfim, de coisificação desse sujeito, sem entender as dinâmicas culturais, sociais, e até o próprio fato de que esses escravizados eram e foram os trabalhadores que construíram esse país. A maternidade brasileira depende diretamente do trabalho desses homens e dessas mulheres. Então, a gente ainda precisa dizer muito o peso que o racismo tem no Brasil, mas, por outro lado, a gente também precisa fazer uma história que não só traga as personagens, né, e as grandes personalidades negras da história brasileira, né, que elas existem, elas foram muito mais numerosas do que a gente imagina, mas também fazer uma síntese histórica que implique em não transformar esses personagens em anedotas, né? Porque a gente fala de Zumbi no 20 de novembro. Né? A gente, eu digo Brasil, não a gente aqui. Né? A gente, às vezes, fala de um Luiz Gama, agora, né, Carolina Maria de Jesus, mas, geralmente,
a maneira como esses personagens são apresentados, ela é fora de contexto. Tem uma questão positiva, que é trazer a biografia desses homens e dessas mulheres, é fundamental, mas essa biografia tem que vir acompanhada do que eles significaram, né? Das transformações que eles implementaram no momento em que eles viveram, e que, na maior parte das vezes, eles não vieram sozinhos e não transformaram sozinhos, né? Então, são muitas camadas de transformação. Eu digo que é um ato, assim, a luta antirracista, ela é uma revolução, não há a menor dúvida, porque ela pressupõe uma nova sociedade, uma nova maneira de estar no mundo, né? Que, enfim, que parta da compreensão da igualdade entre os seres humanos. Mas, para que a gente consiga fazer isso, eu acho que é isso. São vários caminhos de ação, né? Então, tem que diagnosticar, tem que continuar apontando esse caráter estrutural do racismo e tem, enfim, também que trazer essas histórias que foram silenciadas sistematicamente, né? E acho que as biografias, elas têm um apelo especial, né? Porque tem uma identificação, é de sujeito para sujeito. Então, por isso que o trabalho do Rajão, acho que do Negro Muro, é fundamental, porque traz o personagem, traz no território, né? E aí você, obviamente, nesse momento, já vai criando minimamente uma contextualização para entender a dinâmica e a importância desses sujeitos. Acho que isso é urgente, né? E aí eu sempre digo, uma brincadeira, uma pessoa um pouco frustrada, assim, eu queria ser talvez uma escritora de romance, não foi para isso que eu vim no mundo, não deu, né? Então é isso, eu faço diagnóstico e acho que a arte, acho que também é um pouco o papel da história, né? E a arte pode brincar, pode imaginar, pode continuar também apontando os problemas, mas sempre com a possibilidade da reinvenção, de imaginar, né? Porque esse é um outro problema do racismo. O racismo limita o que as pessoas negras podem querer para si. Eu brinco que quando saiu Pantera Negra, minha filha tinha meses. Foi a primeira vez que eu deixei ela sozinha com o pai para ir assistir o filme. Eu falei, eu preciso assistir. Eu sou uma adulta, mas eu preciso assistir um super-herói negro, né, que tem uma dinâmica que se passa num país imaginado, na África. E assim, não vou questionar, não vou ficar pensando historicamente se está correto, se não está correto, se podia ter feito. Comprei pipoca e fui ser feliz ali por 2 horas. Sei lá quanto tempo tem os filmes da Marvel. E sai antes, né? Eu sempre esqueço que os filmes da Marvel você tem que esperar até o último segundo. Mas, enfim, depois eu vi de novo e vi lá o finalzinho. Mas eu acho que são muitos caminhos, né? E a minha ideia, enfim, e a minha atuação como historiadora é ajudar a meio que diagnosticar o problema, apontar onde ele está, como ele se capilariza na sociedade brasileira, para a partir daí a gente também criar muitas formas de enfrentá-lo, né? Porque é isso, não tem um caminho único, e ainda bem que são muitos, né? Porque aí tem a possibilidade da pluralidade, enfim, é isso. O Ivan falou que esse microfone era feio, mas que era o melhor. Então vou testar. Eu dormi tarde ontem, cara. Bom, cumprimentar todo mundo, né? Assim, boa tarde. Cumprimentar o Ivan, né? Que é o nosso herói. A salva de palmas para o Ivan e Belle Époque, por favor. Para quem acompanha, né? Que espaço começou pequenininho, hoje em dia é uma referência Brasil afora, né, cara? Filha do Saramago mandando mensagem, coisa linda, assim. E como que é importante uma livraria estar ocupando o espaço da rua em frente a um colégio tradicional no subúrbio, né? Isso aqui é uma coisa muito bonita. Obrigado pelo convite. Obrigado, Inaê, Felipe. Esse ano fazem 20 anos da Lei 10.639, né? São 20 anos de uma lei que torna obrigatório o ensino de cultura africana e afro-brasileira nas escolas públicas e privadas, e até hoje a gente carece com material de formação para os professores que vão defender, né, essa lei, que vão, de alguma forma, trazer para o espaço de sala de aula essas discussões e essa história do maior país negro fora do continente africano, que até hoje nem se entende como povo negro, né? A gente ainda está engatinhando em várias discussões. E aí, quando a gente fala sobre esse processo, né, eu penso em tantas pessoas. Você falou de biografias, eu penso no Abdias do Nascimento, que, por exemplo, nos anos 40 já estava com o Teatro Experimental do Negro, que foi motivado
também por uma falta de atores negros. O Abdias ficou revoltado quando ele viu espetáculos de atores brancos se pintando blackface há 100 anos atrás. E até hoje a gente está ainda discutindo uns pontos assim tão básicos, tão elementares sobre a questão do negro no Brasil, né? Assim, de novo. Então eu acho que a nossa postura sempre vai ter que ser uma postura de embate mesmo, uma postura de que a gente não vai ver a superação do racismo em vida, e é isso mesmo. E a nossa postura tem que ser essa de guerra mesmo, assim, de fazer os nossos filhos entenderem desde cedo esse processo, né, brutal de como que a gente se formou dessa forma, para eles poderem se defender também desde cedo, né? Para que não tenha que esperar a faculdade para começar uma discussão sobre entendimento, identidade racial e como que a gente vai se posicionar no meio disso tudo. Então, uma livraria no subúrbio, a única livraria do Grande Meyer, né, está promovendo um debate como esse aqui, com figuras como Inaê, por exemplo, que está trazendo um livro, né, para o subúrbio para discutir racismo. Isso é de uma importância fundamental, né? Nossas filhas estão aqui, nossos filhos estão aqui. Isso, eu acho que enfim, um pouquinho de areia nesse deserto, né, cara, que a gente consegue contribuir, mas que eu acho que faz parte de um processo maior do que fala-se tanto em letramento, mas esse tipo de discussão está sendo feito num espaço público, no subúrbio, para mim, já demonstra que a gente está num caminho de luta democrática, de discussão de certos temas que estão sempre restritos ao espaço da universidade fechado. E a gente está num momento do Brasil também de se celebrar, né? A gente tem de novo um Ministério da Cultura, a gente tem de novo uma equipe ministerial que acredita na ciência, né? Nós temos mulheres ocupando espaços importantes de poder nesse governo, ainda com um longo caminho, mas acho que é isso. Assim, eu no meu papel de produtor de um projeto artístico, né? Quem não conhece Negro Muro, que eles comentaram aqui, é um projeto que já tem 47 muros pintados pela cidade. A gente pretende fazer um mapeamento, né, dessa memória negra esquecida ou embranquecida ou oculta propositalmente por muito tempo, né? A gente estava conversando sobre o caso do Pernambuco, mas do Cruz e Souza, principalmente, né, que é um poeta simbolista e tal, que muita gente não sabia que morava na Piedade, no Encantado, perdão. E enquanto a gente estava pintando o muro dele, muita gente falava assim, cara, mas Cruz e Souza era poeta, eu nem sabia disso. E depois, mas o Cruz e Souza era negão, mano, eu nem sabia disso, né? Teve aquela brincadeira, né, Rafa? Perguntaram se era o Ed Murphy. Eu, não, cara, não é o Ed Murphy, mas é o Cruz e Souza, pô, poeta, tão importante para a memória do subúrbio. Mais importante que o Ed Murphy, pô, Cruz e Souza. Mas, enfim, a gente tentar, através da história, através de uma ocupação permanente de um espaço como esse, que é promovido através da livraria, e através da arte pública, né, o grafite, acho que ele tem esse papel de ser uma das artes mais democráticas, mais diretas, porque ele está na rua. Então, todo mundo vai passar por ali e todo mundo, de alguma forma, vai ser atingido por aquilo, né? Seja por uma contemplação de uma coisa que é bonita, por uma curiosidade, quem é essa figura, por que ela está sendo pintada aqui. E se a gente conseguir aguçar a curiosidade das pessoas para se perguntar sobre o próprio chão, né, a própria rua, eu passo aqui, cara, Clementina de Jesus morava aqui no Engenho Novo, como assim? Eu não sabia disso. Né? Como assim? Luiz Gonzaga morava aqui no Caxambi, eu não sabia disso. A nossa história e o subúrbio do Rio, né, o Rio que já teve o porto negreiro, o maior porto negreiro do mundo, né, que se configurou como uma pequena África, enquanto capital do país. A gente tem muita história negra ainda que deve ser contada, que deve ser compartilhada, e que nós sejamos os próprios atores a trazer nessas histórias à tona para as pessoas. Assim. Então, não sei, se a arte puder contribuir nesse processo, a gente fica feliz. A arte pode contribuir, né? Fazer uma adendo, né? Luísa é mole? O nome da minha filha é Luísa Inaí. O nome da minha filha. Inaí falou sobre estar no chão da escola, né? E aí eu imediatamente voltei meu olho para aqueles dois rapazes ali atrás, né? O Luan e o Flávio. Né, dois amigos meus, dois caras que estão no chão, dois caras que estão na educação básica,
né, que representam bastante essa disputa sobre os espaços de educação básica, né, Luan? Hoje na Geré, mas fundador de coletivo, Flávio, cara que dá aula uma das áreas mais carentes dessa cidade, que é o Acari. E, né, relendo, pensando um pouco, e aí entrando um pouco na lógica do Cruz e Souza, a gente falou sobre o Cruz e Souza, eu fiz rapidamente uma memória da minha infância, porque o Cruz e Souza foi o primeiro poeta que eu li. Na verdade, o primeiro poema que eu ouvi, ou que eu tenho memória de ter escutado, foi do Cruz e Souza, um poema chamado Cárcere das Almas. Eu tinha 12 anos. Aos 15 anos eu fiquei entrando numa biblioteca da escola, né, tinha um livro do Cruz e Souza, né, o livro ele hoje segue comigo, bem guardado, bem preservado. Não façam isso, mas isso é bem comum também entre tanto jovens periféricos quanto eu em bibliotecas de escola. Eu, com 19 anos, já na graduação, já após a Lei 10.139, que era a terceira abordagem que eu ia fazer, mas você roubou meu espaço, descobri que o Cruz e Souza era negro. Eu acho que eu tomei um choque, né? Porque eu não imaginava que aquele poeta que eu gostava, desde os meus 12 anos de idade, era um homem negro. E desde então, eu talvez, nas várias passagens que eu tive na minha vida dentro da educação, dentro da minha vida social, dentro de todos os processos, é como a gente traz esse negro como um ator social e como um ator não caricato. Porque é isso, né? O Zumbi ele é um personagem que ele, por muito tempo, e para toda uma geração, ele sempre foi o único negro, né? A história é única. Né? O Zumbi é uma história que está ali, meio que emoldurada, meio que empoeirada algumas vezes, porque não tem mobilidade. Né? A cultura negra é uma cultura móvel, é uma cultura circular, é uma cultura viva, é uma cultura que está o tempo inteiro se transformando e recriando e não criando personagens. Como é possível, né? Quando eu acompanhei parte, né? Acho que foi o único negro muro que eu consegui acompanhar. A pintura foi o do Gonzagão aqui em cima, né? Aqui em Todos os Santos, aqui esse miolo de Caxambi, aqui esse miolo de cidade, aqui para cima. E foi fabuloso, né? Olhar, né? Aquele personagem sendo criado, aquele personagem sendo vivo, né? Quando você pinta, você está trazendo ele à vida novamente. Quando você traz a história brasileira, revisitando, e você usa uma frase que me marcou muito no livro, né? Que é: não dá para contar a história brasileira se não contar a história do racismo. Isso me marcou, assim, aos 35 anos eu nunca tinha imaginado, né, que a história brasileira é a história racista. Por mais que a gente, muitas vezes, tangencie, a gente precisa admitir também isso, até mesmo enquanto professores, enquanto sujeitos negros e sujeitos enganjados. Mas como a gente pode colocar, né, minha dúvida hoje é essa, né, meu questionamento é esse, né, como trazer o negro, como trazer as figuras negras, como trazer a história negra como um ator social e um ator protagonista fundamental para a história brasileira. E saindo desse lugar do personagem, saindo desse lugar do idílico, né, dando spoiler, acho que o Negro Muro consegue fazer isso quando coloca o Cruz e Souza na rua Cruz e Souza. Parece meio clichê, né? Parece meio, o cara tá botando ele no lugar que ele morou, né? Meio óbvio, né? Mas o óbvio é bom ser óbvio, né? Óbvio precisa ser dito, né? Quando a gente fala que a história brasileira é uma história racista, mas como a gente pode, né, trazer essa participação social para além do pontual, né? Você vai contar ali o negro, você conta uma pequena participação, ou você conta como se o negro tivesse surgido, porque às vezes dá essa sensação, não sei se Rajão e Inaí concordam, a gente tem duas sensações quando estuda a história brasileira. A primeira é que se criou um lugar chamado Escravolândia, né? Porque o negro brasileiro era um negro escravo. Ele não veio de um continente, ele não veio de um território, ele não veio de um lugar. E a segunda questão é que o negro aparece na história brasileira, quando aparece, do nada. É como se ele tivesse se materializado ali. Ele fala, ih, fulano era negro. Olha, que coisa, né? Não sabia, né? E como é que a gente faz, né? Como é que a gente traz esse ator, ou traz novamente esse ator social para além dessa história estática, para além dessa coisa muito parada, ou a história do personagem moldurado? Oi. Olha, eu gosto dessa pergunta porque, na minha perspectiva, a principal forma de transformar isso é via Estado Nacional. Não consigo imaginar uma transformação que tenha a eficácia que a gente precisa ter, que não passe por um reconhecimento da federação do tamanho que o racismo tem no Brasil para transformar o currículo. O currículo brasileiro continua sendo abertamente eurocêntrico. Por mais que tenha, né, uma ressonância das pressões feitas pelos movimentos negros, né, pelos movimentos indígenas,
pela implementação, ainda que não na sua completude, das leis 10.639 e 11.645. O que a gente observa é, muitas vezes, né, salvo quando você tem um professor, 2 professores, uma equipe pedagógica minimamente engajada, uma perspectiva de contar a história brasileira que é a mesma de 1930. Só que aí a gente abre uma exceção para esse personagem estático, que não tem história, que é o mesmo personagem estático negro das novelas brasileiras, né? Que é o que faz o contraponto com os protagonistas, que não tem família, não tem história, não tem nada. Ele vai lá, ele aparece só para o protagonista branco falar as suas mazelas e aí depois desaparece. Aí aparece depois de novo. Mas não tem um negócio um pouquinho assim, né? Então, na verdade, essa é uma perspectiva que eu acho ela é muito... do ponto de vista de quem está organizando o racismo, porque eu acredito que o racismo é um sistema de poder, e é um sistema de poder que traz benefícios para um grupo específico e racialmente determinado de pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que é importante de ser dita para a gente não naturalizar o racismo. Tem gente que ganha com o racismo. É pouca gente, mas que ganha muito. Que ganha, que está no poder historicamente há muito tempo. E o Estado Nacional Brasileiro é um Estado que nasce racista, nasce apostando na escravidão para o futuro. E depois que a escravidão acaba, esse Estado brasileiro, agora republicano, se reconfigura para manter a exclusão da população negra sem racializar essa exclusão, que é uma diferença que tem da nossa história com a história estadunidense, por exemplo. Eu digo que a gente não tem lei segregacionista porque não precisou. Porque se precisasse, teria feito, mas criou várias artimanhas para que isso, né, enfim, não precisasse racializar. Essa é uma maneira muito particular e muito específica da sociedade, das elites brasileiras de lidar com a questão racial. Então, eu acho que o Estado brasileiro tem a responsabilidade de fazer políticas de reparação das mais variadas naturezas, e uma delas é transformar significativamente o currículo das escolas brasileiras. Né? Isso significa criar uma série de equipes e pensar como que a história brasileira deve ser contada nas escolas. Ouvir professor das variadas regiões, porque a história brasileira também, a gente tem um sudestinismo, né? Então, o que acontece no Sudeste é a história do Brasil, Rio, São Paulo, Minas. Aí, de vez em quando, a gente ouve falar uma coisa do Ceará, uma coisa do Amazonas. Um absurdo um negócio desse, né? Mas isso também é, enfim, fruto dessa pactuação racista que nos organiza desde o dia 22 de abril de 1500, que é quando chegou o Homem Cabral aqui, né? Então, eu acho que, por um lado, os movimentos sociais já fazem há muito tempo uma pressão que é significativa para que os conteúdos sejam alterados, e a gente tem ganhos muito importantes. Né? A gente não pode, por exemplo, não mensurar o peso que a lei de cotas nas universidades públicas tem numa transformação dos últimos 15, 20 anos. Eu fiz uma faculdade pública em que eu era uma das poucas alunas negras. Não é essa a realidade que eu vejo nos meus alunos. Hoje na UF, noturno, tá? Parece que o diurno é uma terra um pouco encantada. Mas o noturno, a maior parte dos meus alunos são negros. Claro que ainda tem uma série de dificuldades. Tem gente que tem que trabalhar o dia inteiro no McDonald's para depois chegar na faculdade, para poder... Né? Então, sim, as condições ainda estão bem desiguais, né? Mas a gente tem um número cada vez maior de alunos e alunas. Eu aprendo muito com os meus alunos, que eles me obrigam a ter que ler uns negócios que eu nem estava sabendo né? Eu tenho que estar ligada nas transformações, e isso é muito incrível. Né? Uma aluna minha me procurou para ser orientadora dela, porque nenhum outro professor queria, enfim, sei lá, teve um problema lá com o professor que não acreditava que o tema dela era um tema de história do Brasil. Ela simplesmente queria trabalhar com a sindicalização das empregadas domésticas. Eu falei, oi? Se isso não é história do Brasil, o que é a história do Brasil? Eu falei, nem me fala quem é a pessoa, porque não vai ser bom para as reuniões departamentais. Né? Então, deixa eu imaginar quem é. Né? Mas a gente tem, enfim, sem sombra de dúvidas, muitas transformações, e elas são todas, absolutamente todas, oriundas dos movimentos negros brasileiros. Não tenho a menor dúvida. Agora, a gente está num momento que é propício, que a gente tem um mínimo de abertura com a federação, com a presidência da República, que, de forma ainda mais acentuada do que nos outros 2 mandatos, tem uma percepção mais aguda do que é o racismo no Brasil. Isso mudou, né, no discurso, pelo menos, do presidente. Ele tem uma percepção ainda maior. Então, a gente está num momento de pedir transformações ainda mais enfáticas.
né? E o Estado brasileiro é uma dívida histórica que ele tem com a população negra, que é não que é reconhecer, né, doutor? Reconhecer que a história brasileira é a história do negro. Não dá mais para fazer um parênteses para falar sobre a população negra quando estou dando Primeira República. Você não entende, o grande projeto da Primeira República no Brasil foi embranquecer a população do Brasil, fenotipicamente falando. E a gente tem, eu posso dar toda a história do Brasil República só com o movimento negro, todinha. Não é uma maneira de contar a história do Brasil? É, só que ela aparece como anedota. Então, assim, eu realmente eu bato muito nessa tecla. Assim, eu quero a responsabilização dos governos federais, estaduais e municipais no que diz respeito à transformação da maneira como a história é ensinada. E não só a história, que a história, para mim, é uma área mais fácil de falar, né? Mas a própria ideia da ciência, a gente tem uma percepção abertamente eurocêntrica, como se a única maneira de constituir saber fosse por essa ciência que nasce na Europa e que nasce também profundamente racista, depois se revê um pouco, mas também não tanto quanto deveria. Então, assim, é uma mudança, é uma revolução. O que precisa ser feito é realmente uma revolução, e eu acredito muito que a escola, por mais que tenha servido durante muito tempo para um projeto racista, ela pode ser o principal vetor de transformação do Brasil. Agora, tem que ter vontade política, né? Se o racismo é uma política pública, o antirracismo também tem que ser uma política pública. Assim, eu não sei se todo mundo conhece o IPAfro, que foi um instituto fundado pelo Abdias, mais uma vez falando do Abdias. Fica lá na Benjamin Constant, na Glória. Quem não conhece, vá conhecer. Foi muito fundamental para mim, a primeira vez que eu fui lá, que tem um trabalho do Abdias junto com a Elisa Larkin, né, que é a viúva dele, que é a elaboração da linha do tempo dos povos africanos. E isso foi uma coisa que me chocou muito, assim, porque mesmo nós que estamos atentos a essas discussões, a gente não tem ideia. O que acontece? Essa linha do tempo dos povos africanos é um material paradidático, né, que foi desenvolvido por mais de 10 anos, e ele ficava na parede do IPAfro, assim. E é uma linha do tempo literal, assim, com a história dos primeiros reinados, dos primeiros povos e clãs africanos, até o momento da escravização europeia, que veio trazer a maioria dessas pessoas para as Américas. Então, assim, são 7 metros de história africana, falando de diferentes troncos linguísticos e povos, e, enfim, de impérios, de reinados. E aí tem uma folha A4, que é o período de escravização, né, do europeu, né, porque os árabes chegam no século VII e tal, tem tudo. Mas por que isso me chocou tanto? Porque a gente aprende na escola que o negro ele veio do navio negreiro, né? O negro chega no Brasil como escravizado e é isso, a história dele é essa. A gente nunca, pelo menos eu estudei em 5 escolas, eu nunca tive uma aula sobre Egito, por exemplo, que é o mais clichê, né, assim, dos povos africanos, assim, clichê no sentido de é o que se sabe mais sobre África antiga. Quanta informação, quanta sabedoria, quanta riqueza étnica, cultural e espiritual que a gente foi privado esse tempo todo por acreditar nisso, né? Que o negro chega no Brasil e a história dele começa no navio negreiro, sequestrado já, ignorando séculos e milênios de conhecimento, de riqueza que nos fazem como povo até hoje, né? Porque ainda tem uma outra falácia de que o negro foi fundamental para a construção do Brasil, e a gente já pensa isso como um trabalho braçal, né? Necessariamente, assim, que era o escravo do campo, que, né, o escravo rural, mas os conhecimentos em agricultura, em extração de minério, e em filosofia, em astronomia, quantos conhecimentos, fora outros personagens um pouco mais recentes, né, como o Dr. Juliano Moreira, né, hein? Pô, assim, pai da psiquiatria, né, e segue sendo apagado. Dona Ivone foi enfermeira, assistente social, trabalhou como monitora da equipe da Nise da Silveira, uma das precursoras da musicoterapia no Brasil, e até hoje a gente nem sabe disso.
Então, tipo, o Negro Muro vem nessa contramãozinha, assim, tentando trazer essas biografias urbanas de uma forma mais explícita. Enfim, cara, são tantos personagens, né? A gente falou de biografia, a gente falou do Pernambuco. Pô, dá tempo de fazer um parêntese sobre Pernambuco? Porque, assim, quem quiser, tipo, pô, não aguenta mais ouvir essa história, né, cara? Mas essa história é tão maravilhosa. O Ho Chi Minh, né, que foi o presidente do Vietnã, o cara que liderou a guerra da Indochina contra a França e que esteve na guerra do Vietnã contra os Estados Unidos, apesar de ter morrido antes do fim da guerra, ele era auxiliar de cozinha de navio no Vietnã e ele veio parar no Brasil em 1913, com 21 anos. E aí ele desceu no Rio para ele se tratar, porque ele estava com alguma doença que o capitão do navio não sabia se era contagiosa ou não. Você pegar o navio inteiro, desce aí no Rio, vai se tratar, depois tu segue e encontra com a gente. E aí o Ho Chi Minh, ele morou em Santa Teresa e trabalhou na Lapa como garçom. Por meses, ele ficou acho que 4 ou 5 meses no Rio, todo dia ele ia da Lapa para o porto para ver quando que o navio dele voltava para ele ir embora. E nesse meio tempo que ele ficou aqui no Rio, ele conheceu um cara chamado Zé Leandro Silva, que é o Pernambuco, era um negro retinto, capoeirista, cozinheiro, que também morava ali na Saúde, e eles ficaram amigos porque o Pernambuco, esse personagem, ele era um dos líderes sindicais do Porto do Rio, e estava tendo uma greve, atracou um navio espanhol no porto, ele foi lá convencer os espanhóis de aderirem à greve, e aí a PM foi em cima do Pernambuco, os caras na porrada, ele jogou o PM no mar. Aí nessa vieram vários outros PMs, ele tomou 11 tiros, e nesse tiroteio um fiscal do porto tomou um tiro e morreu. E aí quando o Pernambuco foi preso, ele foi acusado de ter matado esse fiscal do porto, sendo que ele nem tinha arma de fogo. Então olha essa história de 100 anos atrás, falando que a polícia mata um cara, bota a culpa no preto. E o Ho Chi Minh foi com ele na ambulância, falando que ele foi pro hospital cantando a Internacional Comunista, com 11 tiros na carcaça. Ele sobrevive, ele fica 3 anos preso, e aí tem toda uma articulação de irmandades negras, já tem aquelas primeiras gerações de advogados negros, né, de grupos maçons negros, de grupos católicos negros que fazem o primeiro crowdfunding da história do Rio e conseguem um habeas corpus da STF para soltar o Pernambuco. Então, um líder do Vietnã que vem para cá nos anos 10, que vem revelar através de um artigo a vida desse cara, a biografia de um personagem negro brasileiro fundamental. O cara teve uma participação ativa dentro do Porto do Rio, nesse momento que pós-revolta da Chibata, que tinha acabado de eclodir. Então, politicamente, se eu não me engano, o primeiro sindicato do Brasil é dos estivadores do Porto do Rio. Então, você imagina a efervescência política, cultural daquele lugar ali, né? Enfim, por que eu estou contando essa história toda? Porque foi preciso que um líder do Vietnã escrevesse um artigo há 50 anos atrás para que a gente soubesse um personagem nosso, um cara que escreveu a nossa história aqui. E eu acho que isso diz muito sobre a nossa memória, sobre a nossa manutenção da memória, principalmente preta, na cidade que já foi uma das maiores cidades pretas do mundo, né? Então, é isso, assim. Pernambuco, viva Pernambuco! Eu ouvi essa história acho que pela 3ª ou 4ª, eu acho fabulosa, porque... E aí tem uma questão, né? Sempre tentem ouvir essa história do Rajão, porque ela sempre vai ganhando novos elementos. E o Rajão me prometeu que ele não descansa, né? Ele não termina 2023 sem fazer o Negro Muro do Pernambuco. Acho que é uma missão que a gente tem que tomar. Vou começar a encaminhar para as considerações finais, mas antes disso, agradecer, obviamente, e falar, né? Inaê falou sobre a... Oi, meu amor. Desculpa, eu tô vendo fonte. Falou que sempre tem um elemento novo, eu tô provando que é mentira. Rolou um momento aqui, se ela tá com ele no colo, eu também quero ficar no colo, né? Vocês perceberam? Quer falar oi? Fala.
Mas é isso. Isso acho que é uma das coisas mais bacanas aqui da BL, né? Só fazendo um adendo, né? Estamos no subúrbio, estamos num território extremamente enegrecido. E o Rajão falou, né? A gente cria as nossas crias aqui, né? A gente traz as nossas crias, né, para a Feira da BL, leva para o Leão. E voltando, né, ao raciocínio, aí ele falou sobre esse compromisso do Estado brasileiro, sobre essa ausência de compromisso do Estado brasileiro. É um completo absurdo, por exemplo, o Negro Moro não está mapeado pelo poder público. Né? Porque você já está fazendo o trabalho do poder público que é pegar a memória, né? Que é resgatar a memória, ou talvez não deixar a memória morrer, ou não deixar a memória embranquecer, que é o mais comum no Brasil, né? Se embranqueceu o Machado, a certa medida tentou embranquecimento do Juliano Moreira, né? Que há pouco tempo, agora que se fala que o Juliano Moreira é negro, né? Se embranqueceu em parte os irmãos Rebouças, que por muitos anos só foram um túnel, né? 2 brilhantes arquitetos e engenheiros da história brasileira. Se deixou de lado a participação da Dona Ivone Lara, porque não tinha como embranquecê-la, né? Porque estava viva, mas se deixou de lado essa importância dela. E de tantos outros personagens e de toda a historiografia brasileira, né? Na impossibilidade de embranquecer, se apaga. A Ney fala isso no livro, né? Na impossibilidade do embranquecimento, se apaga, não se fala, se esquece. E aí, quando o Rajão traz o Pernambuco, nós estamos falando também da memória progressista brasileira, da memória de esquerda brasileira, que também muitas vezes não faz questão de que esses personagens sejam colocados à margem. Então, o negro no Brasil, e aí já vou encaminhar a fala, né, para a gente pensar como nós podemos pensar numa antidemocracia racial, né, porque a gente vive uma democracia racial. Como a gente pode pensar uma antidemocracia racial, e acho que é o mote para vocês fazerem encerramento, concluindo o raciocínio, é um país que tenta o tempo todo marginalizar ou apagar ou jogar uma pá de cal. Literalmente foi feito com João Cândido, por exemplo, jogou cal sobre o corpo dele na esperança de que ele morresse, mas João Cândido não morreu naquele momento, para que a memória seja destruída, para que a memória seja, de alguma forma, embranquecida o tempo todo, e que esse país, de alguma forma, pareça humano, né, sobre essa humanidade branca, né, sobre o branco que ele não se diz como um indivíduo branco, só um indivíduo. Então é isso, a gente precisa pensar cada vez mais numa antidemocracia racial no Brasil. Radicalizar não é pensar no caso de raça, não é pensar raça, não é pensar democracia, é pensar numa antidemocracia, é pensar em sujeitos que saem por aí pintando muros, em mulheres que saem por aí escrevendo livros. E aí vou reiterar aqui meu agradecimento ao Rajão, um cara que hoje eu falo que é amigo, a gente bate figurinha pelo WhatsApp, que eu admiro muito, admiro sobretudo pela coragem de sair por aí pichando muro, sair por aí escrevendo em muro e sair por aí botando preto em muro. Parabéns e obrigado. Queria agradecer muito a Inaê, como eu falei no começo, falo talvez não só por mim, tenho certeza que não só por mim. Muito do que você produziu, muito do que você escreveu, muito do que você trouxe, sobretudo com o seu primeiro livro, é muito importante para a sala de aula. Muito. E parte dessa luta, parte dessas disputas que a gente tem nas salas de aula, no chão da escola, vem de pessoas que tiveram a coragem de você escrever, não só reescrever a historiografia, não só repensar a historiografia, mas reescrever uma historiografia e repensar essa historiografia para professores atuarem com ela. Isso é fundamental para a gente. Eu entrei na faculdade no ano de 2007. Não tínhamos livros, não tínhamos materiais, não tinha 10.169 que já estava em vigência há 4 anos. Ela está fazendo 20 anos e os livros continuam do mesmo jeito. Esse é um lugar que a gente precisa também cobrar do Estado brasileiro. São 20 anos de uma lei que efetivamente ela só existe porque as leis de cotas formaram professores negros e professores que foram disputar. E que passam dificuldade, que sofrem assédio no chão da escola. Muito assédio. Não é tão simples quanto parece. E a gente precisa cobrar o Estado brasileiro em todas as suas instâncias para que essas leis não só existam no papel, mas existam na nossa realidade. Para que em nenhum momento alguém entre na rua Cruz de Souza e não esteja escrito lá Cruz de Souza,
poeta negro brasileiro. Porque é disso também que nós precisamos. Eu quero agradecer e vou pedir para que a Naí, que o Rajão faça um fechamento. Fiquem à vontade. Muito obrigado a todos. Obrigada. Eu queria, enfim, na verdade, também agradecer muito ao convite feito pelo Ivan aqui. E depois você come. Quer que ele abra? E essa mesa luxuosa aqui com o Rajão, com o Valentim, com vocês aqui ouvindo, né, num sábado quente. Eu sou de São Paulo, então para mim é sempre quente. Eu sei que deu uma melhorada, mas é quente. Do Rio, não. Eu acho que eu deveria ganhar o título de cidadã carioca, porque eu moro aqui há 20 anos, quase. Né? Sou filha de carioca, sobrinha de carioca, minha tia está aqui, neta de... Então, assim, tenho mãe agora de cariocas, então acho que, né, posso pedir ali, requisitar o título. Já compra biscoito. Não, olha, aqui eu torço para Mangueira. Né? Mas, enfim, eu tenho um problema com... É muito curioso isso, porque a minha atuação e reconhecimento... Até o fato de ter vindo estudar o que eu estudo, né? Eu poderia ter feito isso para São Paulo, mas eu vim fazer para o Rio. Né? É uma identificação muito grande com o peso da história negra no Rio, que tem a ver com a minha própria história. Né? A gente também não foge tanto assim, né, da nossa própria... Mas eu sou corintiana, isso é uma coisa que não conseguiu... Né? Houve uma tentativa frustrada do meu marido. Meu pai, eu sou filha de flamenguista e não passou. Eu continuo corintiana, mas tenho lá minhas... acho simpático, tenho simpatia pelo Flamengo. Oi? Corinthians tá bom. Né? Então, é isso. Tem a democracia corintiana, tem uns negócios bons aí na história. Bom, mas eu acho que a sua pergunta, Valentim, ela é uma das grandes questões que a gente tem que enfrentar agora, né? E acho que também ela é muito plural, porque isso, eu vou terminar como eu comecei, dizendo que as ações são muito plurais e dependem muito, enfim, da área de engajamento, do tipo de engajamento. O que eu tenho visto é a população negra cada vez mais engajada e uma parcela da população branca minimamente consciente, caminhando para uma responsabilização, né, do que foi feito e dos privilégios que isso significou para sua existência total. Mas, depois você fala, minha filha, a mamãe ainda está falando. Mas, pensando no que... Enfim, eu acho que eu vou um pouco chover no molhado no que eu disse, né? Deixa ele estar ali tocando. Eu continuo acreditando que a escola e a educação, num sentido mais lato, né, educação escolar, educação universitária, educação de terreiros, a educação em igrejas das mais diferentes denominações, contanto que elas, né, têm uma postura antirracista, ela é a maneira, né, porque o racismo ele é uma construção humana. Então, essa é a única boa notícia que eu posso dar. Né? Então, a gente pode desmontar. Agora, eu sempre uso essa imagem, né? E eu vou terminar com ela. Novamente agradecendo muito por estar aqui. Se eu pudesse criar uma imagem para explicar o que é o racismo no Brasil, eu diria que o Brasil é um rio e o racismo é a correnteza desse rio. Ser antirracista é lutar contra a correnteza. Se eu paro de nadar contra a correnteza racista me leva. Então, é uma ação, como o Rajão disse, constante de transformações que provavelmente a gente não vai ver no que a gente deseja. A gente vai ver, claro, pequenas mudanças, sem sombra de dúvida, mas não naquilo que a gente deseja. Mas a gente não pode parar de nadar contra a corrente. Né? E aí eu até falei, isso é cansativo. Muito. Sobretudo para a população negra. Porque a gente ainda tem que ser Wikipreta, né? Wikipédia preta, tem que ficar falando, não, então vai ali, então faz isso aqui. Black Week. Né? Black Week, é isso. Black Week. Enfim, tem que haver a luta antirracista, ela passa, eu imagino, né? Eu acredito nisso, para a população branca, num primeiro momento, de incômodo da sua própria existência. De quantos amigos você tem, quem são seus amigos, em que lugar você frequenta.
Se esse tipo de questionamento não acontecer, amigo, você nem começou. Tipo, sei lá, você tá vestindo uma camiseta e botando lá no Instagram uma foto bonita. Tem que começar com o incômodo mesmo, tem que levar para análise. Que, inclusive, é um lugar que precisa também ser profundamente revisto, porque a própria ideia de indivíduo não é racializada, né? Então, isso precisa ser... Eu faço isso desde que eu me entendo por gente semi-adulta, sei lá, pré-adolescente, adolescente. Eu vou nos lugares, e eu sou de São Paulo, e eu fui bolsista de uma escola de classe média alta. Então, assim, eu era a única aluna negra, eu e meus irmãos. Né, a minha vida escolar foi basicamente isso. Às vezes tinha mais 1 ou 2 alunos ali. Eu vou nos lugares, eu estou sempre contando quantos negros tem. Sempre. E quando tem 2, 3, a gente se olha... Eu sei que está todo mundo contando. Tipo, tem um... Estamos juntos ali, no que não precisa nem ser falado, é só a cabecinha. Porque é isso, a gente... Nos espaços de prestígio e de poder, nós ainda não estamos. E quando estamos, são, sim... Ainda bem que já temos 4, né, ministros agora, são 3 ministras e 1 ministro, né? O Silvio, a Aniele, a Margarete e a das ciências, né? Também. Bom, eu considero ela, ela negra. Enfim. Mas 4 num universo de 20 e tantos é pouco ainda. E eu vou ser a chata do rolê, já entendi isso. Você está sempre reclamando até chegar no que eu imagino que seja o correto, que é ser pelo menos proporcional à população brasileira, que é composta 56% de pessoas autodeclaradas negras. Então, a gente tem um caminho que é longo, um caminho que é difícil. Nadar contra a corrente é cansativo, mas a Jurema Werneck me fez uma pontuação quando eu fiz essa analogia. Ela falou, é difícil, é cansativo, mas a gente cria estratégia para aprender a nadar bem e não cansar tanto. Então é isso, o movimento negro está desde sempre criando estratégias, né? Isso porque a experiência negra, assim, para mim foi muito importante escrever esse livro, mas eu brinco que eu nunca mais faço um negócio, porque esse livro deixa um pouco deprimido, né? A constatação e a elaboração dele, eu falei, cara, é isso, é racismo. Pô, aí você fala, não, mas agora veio a República. Nossa, a República chegou. A República talvez fosse pior. A Primeira República é um negócio horroroso. Não, mas aí o Vargas nacionaliza, mas continua eugenista. Gente, não tem um respiro. Aí vem a ditadura que, enfim, refunda o mito da democracia racial. Aí você chega em 1988, que tem, né, a nossa Constituição mais progressista, e você vai ver, não, mas a questão racial ela é tratada como um pequeno adendo dessa nova democracia em construção, não como um dos pilares centrais. Então, assim, é o tempo todo o racismo, toda a história política do Brasil é uma história de repactuação pelo racismo. Eu cheguei a essa conclusão e ninguém vai me demover dela. Enfim, por isso que eu escrevi o livro, inclusive. Mas existe uma outra maneira de contar essa história. E aí, enfim, romance eu não sei se eu consigo, mas eu consigo contar também por esses personagens, atrelando ele a essa história subterrânea brasileira que que insistem em não nos fazer conhecer. A história, eu sempre, enfim, eu até digo isso no livro, né? Assim, o maior inimigo declarado da ditadura brasileira é um homem negro. Se isso não significa alguma coisa, né, o que significa? E na historiografia brasileira, quando você vai ler estudos sobre a ditadura militar, a questão racial não aparece. Exatamente. E aí, agora, 2023, que a gente começa a ter um número mais... enfim, interessantes, né? Não só em número, mas em qualidade de trabalho, de historiadores negros e brancos que... pera, a questão racial é um problema também na ditadura militar, porque ele nunca deixou de ser um problema para o Brasil. Nunca deixou de ser uma aposta das elites brasileiras. Então, eu já entendi isso. A minha atuação é para sair incomodando mesmo. Paciência, é isso. Vou incomodar. Eu vou incomodar com a história. Escrever esse livro, agora estou escrevendo um outro. O atraso dele é a idade da minha filha, então me dá um pouco de desespero, mas vai sair, que é sobre o Mestre Valentim, que é um outro homem fundamental da história do Rio de Janeiro, que a gente não conhece. Tem a rua, olha, Negro Moro, que é o primeiro arquiteto do Brasil. É um homem negro, um dos maiores artistas, o homem que está pensando no espaço público, uma coisa, e que, né, projetou o passeio público. Como é que a gente não aprende a história? Como é que não tem uns 35 bustos do Mestre Valentim espalhados, entendeu? Pela cidade do Rio de Janeiro.
Assim, é muito impressionante o silenciamento sistemático. E quando a gente vai ver, não é assim, foram líderes de resistência negra. Não que isso seja pouco, isso é muita coisa, porque colocar sua vida em risco, sem sombra de dúvida. Mas eu estou falando de gente que construiu intelectualmente, materialmente, culturalmente o país. E aí a gente, sei lá, fala do Burle Marx, né, que não desqualificando, mas assim, chegou depois. Pegou uma cidade que já estava pensada por um homem negro, que se entendia como negro, que estava associado a uma irmandade negra, né? Então, assim, é isso que é a parte boa. Tem muita história para ser recontada, né? E a parte mais legal ainda, que tem muitas maneiras. Tem livro, tem romance, tem o Negro Muro, tem que ter série da Netflix, eu falo isso sempre, tem que ter novela da Globo, tem que ter super-herói, tem que ter história em quadrinhos, tem que estar em todos, tem que ter filme, que lote de bilheteria, que pode ser meio bobão, assim, né? Enfim, aqueles filmes que sei lá, não são super cabeça, né? Mas o filme que é isso? Ou então filme de grandes produções, né? Isso, Família Preta. Pai, mãe, Oi? Exatamente, fora isso, né? Fora a galera, fora Brasil, além do Brasil, tem isso. Na verdade, gente, é isso. A luta antirracista, ela é revolucionária. Não há saída para isso. Assim. Ela é revolucionária e digo que também é um pouco anticapitalista, né? Porque o capitalismo ele é um produto do racismo. O racismo estrutura a cama e o colchão é o capitalismo. Né? Então a gente precisa transformar muito isso. E essa que é a parte boa, porque eu gosto também de terminar com, porque senão de sair no sábado deprimida, pô, acabou o Brasil, não tem essa... É que existem muitos caminhos. E esses caminhos vão passar necessariamente pela maneira como a gente se entende no mundo, pelo que eu escolhi fazer, né? Agora, a vantagem hoje, em 2023, é que a gente tem muito mais romances de autores e autoras negros publicados, né? Uma percepção da arte... desculpa, achei que fosse o Antônio, já ia dar uma bronca. Da arte, eu nem sei onde está aqui. Não, pode dar bronca. Da arte, enfim, de uma arte negra. Outra coisa, gente, é isso, tem a Escola Fluminense. Os primeiros grandes artistas brasileiros não. Os brasileiros também, mas do Rio de Janeiro, século XVIII, são todos negros. É uma coisa chocante. Você vai vendo e fala, mas não é possível que ninguém... Como é que a gente não aprende isso na escola? É uma coisa, tipo, é básica. Entendeu? Aqueles quadros que a gente vai no Museu Histórico Nacional ver... Grande parte deles são artistas negros. Pelo amor de Deus. Tem uma coisa quando a gente fala de... Tem uma coisa quando a gente fala de Rio... Né? Loiro do olho azul. Brad Pitt. Porque não pode ser um homem negro a ter o protagonismo mundial. Numa igreja que tem Deus negro pintado de branco. Eu, como homem negro, entrar numa igreja onde o Deus deles é negro, mas não pode apresentar negro, tem que pintar de branco? Eu não entro. Desculpa a ignorância. Nada, fabuloso. O cara é negro. Isso. Jesus era negro. Alguém discorda que ele era negro? A ciência discorda que ele era negro? Não. Já tá meio provadinho. Aí eu vou entrar numa igreja que tá lá um cara branco dos olhos verdes, 2 metros de altura. Ué, meu Deus, que é preto. Eu não entro, não. Tem aqui no Rio, né, na Constituição do Subúrbio, um personagem, né, que é o Natal, da Portela, um dos fundadores da Portela. Sim. E o Natal ele é sempre pintado como homem violento, como homem que era ligado ao jogo do bicho, toda uma mítica, bem parecida com a do Pernambuco, né? Levou 11 tiros, né? E se cria também essas mitologias, mas o Natal é um cara que escrevia para a prefeitura e reclamava que a prefeitura não asfaltou determinadas ruas em Madureira. Em um dado momento ele resolve asfaltar as ruas. Ou seja, há ruas na região em que eu moro, né, ali entre Oswaldo Cruz e Madureira, que o primeiro asfaltamento é feito pelo Natal. A gente está falando de mais de 40 ruas num bairro que não é tão grande, né? A área não é tão grande. Ou seja, ele é alguém que está disputando a política pública, está falando assim, olha, tem asfalto no centro da cidade, por que não tem asfalto aqui? Porque aqui tem carro de boi ainda atolando. Né? Tem um samba, inclusive, que fala, meu carro de boi atolou. Né? Existia carro de boi nos anos 30, 40 em Madureira, e ele resolve asfaltar a rua, né? Porque a rua era o progresso. Então ele está disputando, e esse cara é pintado como violento. É o negro violento, o homem que dava tiro, que matava, o jogo do bicho. Provavelmente fazia todas essas coisas, mas também asfaltou 40 ruas. Pois é.
E na biografia dele só tá ele como uma pessoa violenta. Desculpa cortar o Rajão e começar a falar dele. Peço desculpas, mas você falando me lembrou do Natal, que eu acho que o personagem fabuloso. É um personagem, é isso. Por isso que é um movimento muito grande que a gente não vai dar conta, porque a gente tem desse conglomerado aqui que a gente chama de Brasil, são 523 anos. E são 523 anos de história que foi contada de uma maneira específica, com um objetivo específico, para que um grupo específico estivesse no poder. É isso. Então, é muita... Isso porque eu não estou nem falando da questão dos povos indígenas, nem cheguei nisso, né? Que é uma outra questão, né? Que passa por uma outra ideia de humanidade também, enfim. É muita coisa para fazer. A vantagem é que é isso também. A gente pode fazer das maneiras mais variadas, inventar, fabular, né? Criar, romancear. Então, é um convite para todo mundo. Né? E é uma tarefa de todo mundo, né? Assim, sobretudo enquanto exercício de cidadania, né? Eu acho que é um norte que a gente deve seguir. É isso, e agradecer mais uma vez, muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui, que tenhamos mais momentos de encontro e de fabulações, e é isso. Quero agradecer. Gente, palmas para a Inaê Lopes. Na verdade, eu queria ouvir mais ainda eu falar, né? Assim, mas já que a gente está fechado, agradecer mesmo, né, cara? Acho que a gente tem que fazer mais isso aqui, mais espaços como a Belle, mais discussões públicas, falar de raça no meio da rua, falar de raça no subúrbio, microfone aberto, convidar autores negros para estar falando sobre nós mesmos, né? Não um lugar de objeto de estudo. Mas agradecer, acho que isso aqui é muita potência, muita força, fico feliz de estar nessa mesa maravilhosa. Quem quiser conhecer mais o Negro Muro também, a gente está nas redes. E quarta-feira, às 11h30 da noite, na GNT, a gente vai passar um episódiozinho sobre o muro que a gente fez de Lélia Gonzalez. Quem quiser assistir, Lélia, o último endereço dela foi lá em Santa Teresa. Podia assistir aqui, cara, mas é 11h30 da noite e atrasa. Então, assim, aquele esquema carioca, tem que ver com o patrão aí, ó. Cadê o patrão? Ivan, tá ocupado? Então, quarta-feira, na GNT, começa 11h30, o programa Negro Muro, a gente vai assistir aqui no Birico Chico da Belle. Tá bom? Só vai fechar quando acabar. Então, todos aqui, quarta-feira, episódio Lélia Gonzalez, começa às 11h30. Mas chegar aqui por volta das 9, 8, o Birico Chico vai estar aberto, cerveja gelada. Estão todos convidados. Obrigado. Palmas para esses dois aqui fabulosos, gente. Solta o som, DJ.